Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, e eu vou ler a partir do versículo 1. Crônicas, capítulo 15, versículo de número 1 em diante. Escrito está assim: quem achou, diga glória a Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, e após a minha leitura, eu quero que você repita bem alto e bem forte o versículo de número 3 e o 4, tá? E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Amém? Você crê na Bíblia? Confia na palavra de Deus? Então abre mão da Bíblia um pouquinho, põe a Bíblia aberta sobre a tua poltrona, desocupa as tuas mãos e vamos dar a mais linda, a mais forte, mais poderosa salvas de palmas ao Senhor. Isto, enquanto você aplaude, você glorifica, você diga glória, diga aleluia. Ó Pai querido, Deus eterno e Deus amado, entramos mais uma vez em tua presença, Senhor. Fala conosco, nos abençoe e nos dê a direção do teu Espírito Santo para mais esse dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tentar levar a vocês o entendimento de algo. Pode sentar, em nome de Jesus. O que eu li com você e quero compartilhar com vocês nesta manhã é algo assim de muita importância. Você percebe que a Bíblia, ela nos mostra uma realidade. A Bíblia mostra para nós uma realidade bíblica. Eu não estou falando aqui do que eu penso ou do que eu acho. O que eu acho e penso não te interessa, não tem valor nenhum para você. Mas o que a Bíblia nos fala, isso tem que te interessar. Isso tem que ter muito valor para você, mas muito valor mesmo. Porque o que a Bíblia nos fala e o que a palavra de Deus, ela abre diante dos nossos olhos e nos mostra. Existia um momento na vida do povo de Israel, quando ele ficava sem Deus, quando Israel, ele perdia a presença de Deus, quando Israel, ela achava que poderia caminhar livre, sozinha, ela achava que podia fazer as coisas sem a presença do devido Deus. A Bíblia mostra para nós que eles se davam mal, que eles se angustiavam, eram destruídos, derrotados, a coisa não caminhava, as coisas não davam certo, porque a presença de Deus havia sido descartada. Observa que o texto fala exatamente isso. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. E a situação lá, quando assim eles estavam, era de guerra, não tinha paz, eles estavam angustiados. Só melhorava as coisas quando eles então buscavam a Deus. Observa aonde o Espírito de Deus que soprou sobre a tua vida hoje, e a Bíblia, ela fala que quando Deus, ele se faz presente num determinado lugar, ou numa determinada vida, ou num determinado negócio, as coisas voltam para o lugar, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a caminhar
conforme Deus quer. Porque também tem uma coisa, não pode ser como eu quero. As coisas têm que ser conforme Deus quer. E Deus, naquele exato momento, no mundo, ali em Israel, Ele mostra para nós que estava tudo fora de ordem. Estava tudo bagunçado. Quando a gente lê o capítulo 15 e o versículo 5 e o 6, a gente observa que Israel estava na maior penúria. Estava numa situação terrível. Olha o que diz o versículo 5 e o 6. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Muitas perturbações. A paz não existia, a angústia era verdadeira, a destruição se fazia presente. E o versículo 6: porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Essa era a realidade de Israel na época do reinado do rei Asa. A situação caótica, a situação de penúria, brigas, discussões, falta de paz, doenças correndo à solta para tudo quanto é lado, fome. Eles não tinham paz para trabalhar, não tinham paz para poder viver em harmonia. A preocupação dominava todos os povos. E quando ele fala todos os povos, eu quero entender que era todas as casas, todos os arraiais, como eles chamavam, todas as tendas, todas as casas, todo o povo que ali estava totalmente na penúria, sem paz, totalmente angustiados, perturbados, despedaçavam um entre o outro. É interessante quando a gente começa a trazer esse texto para os dias de hoje, a gente começa a perceber que a realidade atual também, em muitos lugares, é esta. Em muitas situações, em muitas famílias, em muitos trabalhos, em muitos lares, em muitas comunidades, países, municípios, estados, é exatamente porque quando Deus não se faz presente, é isso que acontece. Quando Deus não se faz presente, é esta situação que começa a aparecer. Aí a Bíblia fala que quando Israel acordava, e quando Israel tinha lá aquele, eu acho que o mal se afastava, não sei, ou de repente dava um alerta, né? Alguma coisa fazia Israel acordar, alguma coisa fazia Israel abrir os olhos, e eles de olhos abertos agora percebiam a única maneira de mudar as coisas. A Bíblia diz que Deus ia lá e Deus fazia a diferença e tirava a angústia, tirava a falta da paz. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, né? Que mesmo o povo largando ele, abandonando ele, fazendo tudo que não agradava a ele, aí quando eles lembravam de Deus, quando eles lembravam que Deus era necessário, a Bíblia diz que Deus ia e tirava a angústia, tirava a tristeza, tirava a enfermidade, tirava a fome, tirava a perseguição, porque está escrito aí, ó, a Bíblia é bem clara, a palavra de Deus, ela não nos deixa dúvida nenhuma. Versículo 4, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Não é? Olha como é que Deus é maravilhoso. Irmãos, nós servimos um Deus que não é vingativo. Nós temos um Deus que é misericordioso. Nós temos um Deus que Ele é tão bom, que Ele pega toda a nossa falta de
de repente, comprometimento, toda a nossa falta de vontade, ele joga no cesto de lixo e fala assim: caramba, você está me buscando, você lembrou de mim, né? Ah, você lembrou que eu existo? Então peraí, porque você veio clamar o meu nome, porque você lembrou que sem mim você não consegue, então eu vou ouvir o teu clamor e vou colocar essa situação no lugar. Oh meu querido, minha querida, hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você, ainda que muitas das vezes você me esquece, mas quando você lembra de mim, eu não me esqueço de você, eu me lembro quem você é, eu sei do que eu posso fazer na tua vida. Aleluia!